pessoal, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar brevemente sobre 5 lições de psicanálise. Nesse texto de 1909, como primeira lição, o Freud aponta que os sintomas histéricos são resíduos e símbolos minêmicos de experiências traumáticas. Como segunda lição, ele estuda o conflito dos desejos inconscientes com a ética do sujeito e elucida que, graças ao tratamento catártico com o qual ele começou, foi possível investigar as condições do recalque, enquanto reaparecimento de um desejo violento incompatível com as aspirações morais do sujeito. Para Freud, esse recalque ou recalcamento é um mecanismo automático de levar à inconsciência certos conteúdos insuportáveis perante a ética do sujeito, né? Ou seja, ele não dispõe de recursos para lidar com esse conflito e afasta o que é desprazeroso da consciência. Assim, o retorno do que foi recalcado não seria, portanto, uma restituição integral à atividade psíquica daquilo que foi destinado ao inconsciente, mas o alcance de uma ideia menos original que se repete, afetivamente ligada ao conflito psíquico, que é retomada após vencer muitas resistências. Como terceira lição, nesse texto de 1909, Freud aponta que para que a lembrança do recalcado, isto é, dos elementos afetivamente associados ao que foi recalcado, possa, enfim, retornar à consciência, não apenas as resistências, mas o próprio método da associação livre precisa demandar paciência e habilidade por parte do analista, no que tange principalmente as intervenções, para vencer a maior ou menor transformação deste elemento procurado. Então, é nesse ínterim que Freud vai definir como complexo um grupo de elementos ideacionais, interdependentes, investidos de grande energia afetiva. Quando ele aborda os sonhos, ele elucida que esses chamados complexos permitem reconhecer um outro com um grupo de pensamentos e interesses de alto teor afetivo. Ou seja, o próprio recalcado é um complexo do qual só será possível se aproximar a partir de um número razoável de associações ditas livres, e em que Freud vai explicar que esse processo é feito através do pedido ao paciente, que renuncia a qualquer crítica, sem nenhuma seleção, devendo expor tudo o que lhe vier ao pensamento, mesmo que lhe pareça errôneo, despropositado ou absurdo, e especialmente se lhe for desagradável a vinda dessas ideias à mente. E pela observância dessa regra, nós nos garantimos que o material que nos conduz ao roteiro do complexo seja esse material recalcado. E para a sondagem do inconsciente servem ainda outros processos, além do estudo das divagações do paciente, como a interpretação dos sonhos e o estudo dos lapsos e dos chamados atos casuais. Jacobi, em 1957, apresenta a teoria dos complexos para Carl Gustav Jung, elucidando que um complexo afetivo é um grupamento de representações mentais mantidas juntas por emoção. E a partir disso, Jung vai desenvolver uma psicodinâmica psicopatológica, demonstrando a influência desses complexos a estados afetivos e a sua relação com o desenvolvimento de transtornos. Para Jung, esses complexos integram o funcionamento geral da psique, como o materno, o paterno e a própria culpa. O próprio Jung, em 1964, faz referência aos sonhos como manifestações não falsificadas da atividade criativa inconsciente, e sobre a interpretação, elucida que é impossível extrair o significado genérico dos sonhos, de alguma forma padronizado, como se fosse estabelecida uma espécie de correlação do sonhar com isso significa aquilo. Para Jung, isso é impossível, e também para Freud, né? A gente precisa investigar o significado daquilo para o mundo simbólico do sujeito. Aliás, é surpreendente como a questão dos sonhos é basilar para a psicanálise. Freud, nesse texto de 5 lições da psicanálise, ainda afirma de uma forma muito categórica que a interpretação dos sonhos é, na realidade, a estrada real ou a via régia para o conhecimento do inconsciente, a base, portanto, mais segura da psicanálise. E que quando perguntavam a ele como uma pessoa pode se tornar psicanalista, ele sempre respondia que é pelo estudo dos próprios sonhos. Na 4ª lição, Freud vai abordar o aspecto sexual, sobretudo na infância, da sexualidade infantil, quando vai dizer que o exame psicanalítico
relaciona com uma regularidade verdadeiramente surpreendente os sintomas mórbidos a impressões da vida erótica do doente e nos mostra que desejos patogênicos são sempre tem a sua natureza, né? Tem na sua natureza componentes instintivos eróticos das pulsões sexuais, o que nos obriga a admitir que as perturbações do erotismo ou a natureza das pulsões têm a maior importância entre as influências que levam ao conflito psíquico, né? Quando a gente trata da análise da mente humana. Então, segundo a visão freudiana, os desejos infantis recalcados, por assim dizer, preformataram os sintomas neuróticos posteriores. E, finalmente, como quinta lição, Freud vai apontar que a cultura e todos os impositivos, tidos como socialmente aceitáveis, acabam por pressionar e reprimir os indivíduos, fazendo-os viver numa realidade insatisfatória. E que esse processo, na verdade, opera a interposição de obstáculos para a satisfação das suas necessidades sexuais. E por uma inadaptação interna à apresentação desses sintomas, que sobretudo despontam no corpo, de um modo inteiramente desarranjado, é uma forma de tentar lidar com esses conflitos psíquicos. Assim, ele vai definir a ligação dos sintomas neuróticos histéricos com a vida sexual do indivíduo. Uma das formas de busca de satisfação substitutiva é, com certeza, a fantasia, como uma criação psíquica vitalizada de um mundo onde se pode gozar sem restrições, por assim dizer, em que o sujeito pode se comprazer em vencer as dificuldades, as limitações da realidade, desejando satisfazer de modo alternativo os seus desejos. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e a gente falou brevemente, muito brevemente, sobre 5 lições de psicanálise escrita por Freud. Um grande abraço a todos e te vejo na próxima.